Olá, turma do Colégio Cora Tereza, que é o professor Michel Ferreira, tá? Da disciplina de Educação Física. Para quem não me conhece, quem chegou agora na escola, já está sendo apresentando aqui vocês, tá? Estou me apresentando para vocês. Então, hoje, a aula 5, que o tema é jogos, tá? O jogo é uma oportunidade criativa que pratiquemos ações e relações, né? Então, os jogos ela tem aquelas questões das ações, que é o correr, o pular, o andar, e as relações é você jogar com outra pessoa, com outro aluno, com um irmão, com um primo, e etc, tá? E existe o quê? Dois tipos de jogos, que é os jogos competitivos e jogos cooperativos. Existe outro, professor? Existe, mas hoje a gente vai dar ênfase mais nesses dois, tá bom? Então, os jogos competitivos, eles têm como finalidade estimular os participantes à competição, né? O desafio. E os jogos cooperativos são aqueles que promovem a ajuda mútua, a integração do time, a questão da cooperação, né? Onde o bem comum, né, é para todos, onde a gente vai ter uma meta comum que a gente vai conquistar. E eu vou mostrar para vocês essas três imagens aqui. Três imagens mostrando a comemoração da conquista de cada um. Um comemorando o título aqui, o outro no trabalho, né, que todo mundo está aqui com essa questão do uniforme, né, questão mais formal, e a premiação em jogos que a gente vê, que é o primeiro, o segundo e o terceiro, que são geralmente, né, colocados em evidência, tá? Mas isso é o que? Isso mostra o reflexo da nossa sociedade, né, que é baseado no consumo, na produtividade, onde o caminho é o que? A competição, né? Competir, ela é válida, ela existe, né? Então a gente precisa ter esse controle. Que medida é essa competição? Então a aula de hoje a gente vai estar vendo muito isso, né? Será que é vencer de qualquer forma? Será que existe outras formas da gente estar vencendo? Será que sempre tem que achar que só os três melhores são eles que têm que ser colocado em ênfase, colocado em importância? Então a gente vai ver nessas imagens aqui o que? De novo, a questão da premiação dos três primeiros. Então o que a gente vê? O primeiro lugar, ele sempre está, né, com aquela autoestima elevada. O segundo lugar está mostrando aqui que ele está triste, chateado, com raiva por ter perdido. E o terceiro, ele está até chegando a um ponto que está até chorando. A outra aqui que eu queria mostrar é justamente que a competição, ela faz parte da natureza humana, né? A competição, só os mais fortes sobrevivem, né? E tem a questão que a gente consegue ver tudo isso. Então, a gente tem o que torna-se extremamente valorizado a vitória, né? A importância do eu, enquanto o amor, a união, a cooperação são valores menosprezados. Então, você acaba vendo que a vitória ela faz parte da conquista, você melhora o seu ego, aumenta o seu ego, mas você tem que ter um limite para isso. Então, a gente está vendo aqui o team ego, né? Sempre está mostrando o quê? Acima do outro, sempre está elevado, no nível elevado. E aqui dando ênfase de novo no terceiro lugar, né? No primeiro, segundo e terceiro, da forma como você vê, né, geralmente alguns pódios, algumas premiações. E a outra questão é que nos nossos dias, né, a gente tem que se alegrar na vitória e chorar na derrota. E pensar que a alegria e o triunfo de poucos é possível com o fracasso de muitos. E na nossa sociedade, o importante para sobreviver é o que? Procurar os seus interesses, vivendo um dia de cada vez individual. Então a gente vê uma sociedade cada vez mais individualista, procurando essa vitória incessante, essa questão de a vitória em todos os momentos. A gente vê muito isso, né, em vários lugares. Então está mostrando aqui nessa imagem a vitória, né, celebrando a vitória, e a derrota, o chorar, né? Não que você, na derrota, você sempre vai ter aquela questão da tristeza, por você não estar conseguindo conquistar a sua meta, você conseguir conquistar o seu objetivo.
mas mostrar para você que você tem que saber perder, né? Que sempre tem uma disputa, sempre tem um vencedor, um perdedor, e saber como é que você está ganhando, como você está perdendo também. Como professor, perdendo. Por exemplo, você vai fazer uma brincadeira, uma competição, um jogo onde você acaba vencendo, mas de uma forma trapaceando, pulando as regras, burlando as regras. Então não foi uma forma tão honesta, válida, né? E você perdendo da forma mais honrosa, mais respeitosa, como se fosse eu dei o meu melhor até o final, você se esforçar até esse ponto, mostra que você soube fazer a sua derrota, ela foi uma forma muito conquistada de uma forma muito legal, né? Eu vou mostrar uns exemplos daqui a pouco para vocês sobre isso, tá bom? E aí você acaba vendo esse pódio mais uma vez, sempre replicando, né, o que a sociedade está querendo colocar pra gente, que a gente tem que ficar, né, feliz na vitória, claro, sempre, e na derrota você tem que ficar triste. Então você tem que saber perder, você tem que saber colocar isso numa balança, tá bom? Então você acaba entrando nessa parte aqui do jogo, que essa realidade que eu estou falando, o que está na sociedade, o que está, vamos dizer assim, no mundo, né, como muitos dizem, é que a escola não pode replicar isso. Então, o que eu coloquei aqui? Que a escola, Cora Teresa, ela tem que ser um ambiente, o quê? De valorizar as experiências e desejos dos alunos, né? Sendo ela da forma que esteja conforme a questão da escola, né? As regras, normas da escola. Tem que ser também um ambiente alegre e agradável, né? Tem que ser um ambiente para aprender. Então, o que a gente pode ter como noção disso? Então, o que aconteceu? Que essas 2 semanas agora, essa semana que passou e a outra, a gente está fazendo avaliações, né? Muitos fizeram o aplicativo, pela internet, mas muitos não conseguiram fazer esta prova. Então a escola, se fosse pensar de uma forma individualista, a gente ia pegar e acabar dizendo o quê? Quem fez, fez, quem não fez, perdeu, né? Mas não, como eu estou falando, a escola não pode, tem que ter um bem comum, tem que ser diferente da realidade que a gente vive, né? Naquela questão da competição. Então, a gente está vendo que a escola foi atrás de outros alunos, foi dar oportunidade para todos, aqueles que não conseguiram, copiaram, aqueles que não conseguiram imprimir, copiaram no caderno, fizeram, mandaram para o professor, levaram na escola, foram até a escola fazer, né, para dar oportunidade para. Então, a escola, ela não pode, né, ela tem que transformar essa realidade, mostrar para vocês que isso pode ser mudado, tá bom? Então, o jogo, né, ele tem o que? Você consegue ter oportunidade de desenvolvimento, o físico, o moral e o intelectual. Professor, através do jogo? Sim, através dos jogos você tem tudo isso. Ah, questão física. Se tiver uma questão prática, uma habilidade que ele envolve, você pode estar repetindo, fazendo ele com uma certa quantidade, e você acaba aprimorando essa ação que você vai fazer. Você acaba a questão moral, questão de saber se é o certo, se é errado, qual atitude tomar naquela situação, e o intelectual, que são os conhecimentos adquiridos, porque sempre nos jogos e brincadeiras a gente tem o quê? Os objetivos a serem alcançados. Então ele acaba transmitindo, né, desenvolvendo tudo isso através do jogo ou dos jogos, tá? Pulando para outra etapa, a gente vai ver que o jogo, né, garante na formação do indivíduo com consciência social, crítica e solidária e democrática. Como assim, professor? Através dos jogos. A gente simula várias situações que a gente pode ter uma questão da consciência social, saber que todos podem participar. A questão crítica, saber se qual a decisão tomar mais correta, o que fazer naquela situação.